Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou responder algumas dúvidas, dos meus inscritos que enviam para mim diretamente por e-mail. Quem quiser, tirar dúvida com a rotina nossa do técnico de enfermagem, eu tenho um e-mail exclusivo para isso, onde eu respondo aqui dentro do meu canal do YouTube as suas dúvidas que vocês me enviam. Quem quiser enviar é só escrever para enfermagem ilustrada responde tudo junto @gmail.com, com o corpo do e-mail com seu nome, cidade, estado e a sua dúvida. Conforme as pessoas vão me enviando e as dúvidas que sejam mais relevantes, eu vou respondendo através de vídeos aqui no canal, tá? Eu separei algumas das dúvidas dos meus inscritos que eu achei bastante interessante para compartilhar com vocês. Começando primeiro pela minha inscrita Ana Cássia. Ela mora lá em Pacaju, Ceará, e a dúvida dela é o seguinte: gostaria muito de saber se é competência do técnico de enfermagem avaliar a pressão do cuff com o cufômetro, tá, no paciente traqueostomizado, e como eu faço para observar se o balão encontra-se insuflado e se está um pouco ou muito insuflado, Como eu devo proceder? Desde já, muito obrigada, adoro o seu canal, me ajuda muito a estudar. Sucesso. Muito obrigada, viu, Ana Cássia? Eu pesquisei, tá, sobre a sua dúvida. Tem parecer técnico, que o Corém ele disponibiliza para quem tem as dúvidas relacionadas a procedimentos de que pode e que não pode ser feito, competência, quem faz, quem não faz, quem deixa de fazer. Eu separei essa resolução onde principalmente ele tira essa dúvida que você me perguntou referente à competência, de quem que pode fazer o teste do cufômetro. Tem um parecer Corém de São Paulo, tá? Que é aqui do estado de São Paulo, que é o SP 018/2013, onde ele pede essa solicitação do parecer acerca da mensuração e a regularização do cuff nessas cânulas endotraqueais, seja ela traqueostomia, seja tubo endotraqueal, tá? Pelo enfermeiro. É questionado se a pressão do cuff deverá ser definida pelo médico ou fisioterapeuta, bem como a necessidade de desinsuflar o cuff na mobilização do tubo endotraqueal de uma mensura labial para outra. E qual profissional deve realizar este procedimento de mensuração, tá? Sendo o enfermeiro, o técnico ou auxiliar de enfermagem ou até a própria fisioterapia. Este parecer responde em cima dessa dúvida sua, tá? Mas de um modo mais abrangente, onde eles consideram que o exposto, a resolução em tudo em geral, conclui que a realização deste procedimento da mensuração e regularização da pressão do balonete ou cuff nos pacientes intubados ou portadores de traqueostomia é de competência do enfermeiro, tá? Mas vamos escutar mais. Mas pode ser delegado, tá, ao técnico de enfermagem mediante a sua supervisão, ou seja, o enfermeiro ele pode sim mediar através de supervisão o técnico de enfermagem com treinamentos, capacitação para o manuseio do cufômetro, como é a pressão padrão do balonete, e aí sim o técnico de enfermagem ele pode estar sim, mediante os cuidados de enfermagem, testando se o balonete está ali insuflado corretamente, mantendo a pressão corretamente, tá? Terminando esse parecer, tá? Falando na continuação, os níveis de pressão do balonete seguem critério científico, ou seja, na prática baseada em evidências, não sendo determinados pelo profissional médico ou fisioterapeuta. Então, é uma equipe multidisciplinar aí envolvente com essa questão da pressurização do cuff. A mobilização do tubo como cuidado de prevenção da lesão, deve ser feita rotineiramente sem a necessidade de desinsuflar o balonete conforme estabelecido em protocolos institucionais. Cada instituição ele vai preconizar, protocolar um parâmetro para a pressão padrão desses balonetes. Como é que eu sei que o balonete está insuflado ou desinsuflado? Quando nós vamos manusear o paciente, o balonete ele tende a estar cheio. A gente vai apertar o balonete, ele vai retornar. Então quer dizer que ele está com uma pressão normal ali, perto do esperado. Quando o balonete está muito desinsuflado, geralmente acontece o quê? O balonete ele já fica praticamente murcho, ele colaba, então você vai testar, ele não vai fazer o retorno do balão, então quer dizer que o balonete ele não está insuflado o suficiente, ou pode estar até desinsuflado, ocasionando até uma extubação acidental, que a gente não queira que aconteça. Quando está hiperinsuflado, ou seja, acima da pressão
que é necessário, né, para esse paciente, você vai apertar o balonete, ele não vai ter o retorno, né? A gente aperta, ele não consegue fazer a pressãozinha conforme a gente aperta. Então, ou seja, ele está muito pressurizado, pode ocasionar um estouro dentro, né, desse dispositivo, podendo lesionar o paciente, exteriorizar o tubo, estubar o paciente e assim as complicações são essas. Então, mediante esse parecer, lembrando que cada estado tem um Corém, né, do seu estado, então assim, parecer do estado de São Paulo, ele diz isso, mas se vocês quiserem, né, que mora em outro estado, procurar saber sobre pareceres estaduais mediante esses protocolos, vocês devem procurar a ouvidoria do Corém. Eles têm, né, no site deles um lugar onde vocês fazem a pergunta das dúvidas que vocês têm e eles vão te enviar esses pareceres e resoluções conforme vocês precisam tirar dúvida. Então essa é a dúvida da Ana Cássia, tá? Então existe uma resolução que eles respaldam a gente a fazer o teste do balonete, cufômetro. Vamos agora a outra dúvida de uma outra inscrita, da Crislaine Freitas Arseno, que ela mora lá em Valinhos. Ela me pergunta o seguinte: o Nipride pode ser administrado em veia periférica e por quanto tempo? Existe alguma contraindicação para a administração prolongada dele na veia periférica? Crislaine, a gente pode até administrar o Nipride ou um outro medicamento vasoativo no acesso periférico, desde que, né, o paciente que já está sob internação ali, ele precisa de um catéter central. Se continuará a ter a infusão dessa droga vasoativa que não está tendo eficácia, né, está tendo ainda uma estabilização hemodinâmica, é necessário que após 12 horas do início do medicamento, seja o Nipride, seja outra droga vasoativa, ele precisa ter um catéter central. Porque em via periférica, a estabilidade, né, no caso, a complicação para um medicamento como esse, ele pode ocasionar seguidas depois das 12 horas. Até 12 horas de um acesso periférico começa a aparecer complicação. Começa a aparecer necrose tecidual, flebite, irritação na pele, extravasamento do medicamento por via subcutânea, ocasionando aí a necrose tecidual. Então, né, recomendável, né, que o paciente ele tenha um acesso periférico central ou central, né, o periférico do central, após 12 horas de infusão desse medicamento. Se até lá não ocasionou um acesso, o médico não fez um acesso, é necessário que a gente cobre, né, o médico, o enfermeiro, para eles que tomem posição mediante a isso, porque pode ocasionar essas complicações e acaba, né, ocasionando aí eventos adversos gravíssimos no paciente, ocasionando não até o efeito, a perda do efeito do medicamento desejado. Então, caso seja instalado em via periférica no máximo 12 horas, para tentar para que não haja extravasamento tecidual, como eu falei, porque poderá provocar intensa vasoconstrição no local com a necrose tecidual. Então essa aí a minha dúvida respondida para a Crislaine. A próxima dúvida é da minha inscrita Simone Lima, lá de Rondônia, onde ela pergunta o seguinte: a coleta de urina em pacientes com sonda vesical de demora, sem aquela conexão que tem a borrachinha, né, que conecta a sonda de Foley com a bolsa, né, ela não tem uma conexão. Para retirar a urina, né, como é que eu faço para colher, já que não tem essa conexão onde nós geralmente colhemos a urina? Então, Simone, é o seguinte, é complicado, né, numa situação dessa, quando realmente existe produtos de bolsas, né, sacos coletores sistema fechado mais baratas, onde eles não possuem esse sistema para coleta de urina. O mais indicado seria tirar a sonda, sacar a sonda e fazer a coleta por sonda vesical de alívio, porque não temos como desconectar a Foley já instalada no paciente e instalar uma bolsa nova, seja uma bolsa com a extensão para colher urina, porque vai contaminar toda a extensão da sonda. Ou a gente pede para o enfermeiro avaliar para uma posterior sacada aí da sonda vesical para passar uma sonda de alívio, ou retira a sonda e faça outros meios. Vai instalar uma sonda vesical com a extensão para colher urina. Não é possível nós colhemos urina com esse sistema, né, que não tem um sistema. Não é legal, não é recomendável fazer
coleta de urina através, né, da bolsa, que já caiu urina na bolsa, tirar lá na torneirinha de baixo, porque já está contaminado todo o sistema da bolsa internamente e vai dar alteração no exame do paciente se a gente colhe pela torneirinha embaixo, que tem contato com o ambiente, contato com as luvas, até pode ocasionar encostar no chão, encostar em outros lugares, contamina a ponta ali da bolsa. Então, não é recomendável esses tipos de bolsa. Tem que sacar, tem que passar uma sonda de alívio ou instalar uma bolsa nova com esse sistema de colher urina, tá? Outra dúvida aqui de uma outra inscrita, da Marisuzi Leite, de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Ela me pergunta o seguinte: se uma criança internada na pediatria estiver fazendo uso de 2 ou mais antibióticos, é necessário colocar uma bureta para cada antibiótico? Marisuzi. Para antibiótico, seja pediatria, seja adulto, todo antibiótico ou qualquer antibiótico é infundido separadamente, em bolsas separadas, equipes separadas, porque pode ocasionar interações medicamentosas com um antibiótico com outro. Não é legal misturar 2 antibióticos ao mesmo tempo por causa da potencialidade farmacológica, o que pode ocasionar perda aí da eficácia de tal antibiótico, pode ser que interaja um com o outro e corte o efeito, né, desse antibiótico. Então, no caso da pediatria, tem instituições que utilizam a bureta assim, né, para fazer a rediluição do antibiótico, ou diretamente por via macrogotas, fazer também a rediluição, né, da bolsa de soro e em bolsas separadas. Não é difícil a gente encontrar 2, 3 antibióticos numa mesma bolsa. Se caso houver encontrar, questione o médico, pergunte para o enfermeiro se é isso mesmo, se é realmente recomendável fazer esse tipo de mistura, porque há interações medicamentosas, principalmente com antibióticos, que são medicamentos muito sensíveis, né? Por causa dessas misturas, principalmente quando é em mesmo horário. É geralmente aprazado em horários diferentes para não haver mistura um com o outro, tá? Então essa é a dúvida respondida da Simone, da Marisuzi. Agora a última dúvida da minha inscrita, Rosimei da Cruz Regis Neves, lá de São Paulo. A dúvida dela é o seguinte: é importante que o primeiro emprego auxiliar de enfermagem, mesmo tendo técnico, pode ativar o Corém do técnico pagando uma única unidade? Bom, Rosimei, lá no site do Corém, do CUFEM, eles têm, né, uma notícia sobre isso, tá? Em questão da sua dúvida, o seu emprego de auxiliar de enfermagem, mesmo tendo técnico. O certo seria, se você está concorrendo a uma vaga de auxiliar de enfermagem, você tem o Corém de técnico. Eles estão precisando de auxiliar. O certo seria o Corém ativo de auxiliar, certo? Se você tem já esse registro ativo, neste caso você tem o de auxiliar e técnico, você vai pagar somente a unidade do técnico. Mas é necessário que tenha registro ativo do auxiliar de enfermagem, porque se você está competindo uma vaga como auxiliar tendo só o Corém de técnico, é uma competição desleal de categorias. É a mesma coisa que uma vaga de técnico de enfermagem no hospital, o enfermeiro também está concorrendo para a mesma vaga, só que ele não tem o Corém de técnico, ele só tem o Corém de enfermeiro. Então, ele vai concorrer àquela vaga junto com o técnico que tem, né, o Corém. É uma concorrência desleal, então isso não é legal. Mas, neste caso, se você tem registro de auxiliar e técnico, você só vai pagar uma unidade. A unidade é aquela que é a maior, ou seja, o técnico de enfermagem nesse caso. Se eu, no meu caso, que nem eu, sou técnico de enfermagem, mas eu também sou enfermeiro, eu tenho o registro de técnico de enfermeiro, eu só vou pagar a unidade de enfermeiro. Então, a unidade maior é o que vai ser pago. Então, essa é a dúvida dos meus inscritos. Se vocês quiserem, né, mandar suas dúvidas relacionadas a isso, a nossa rotina, só enviar no e-mail enfermageilustradaresponde@gmail.com. Eu convido vocês a conhecerem meu canal, a se inscrever e ativarem o sininho. Para quem não conhece, eu tenho vários temas abordados na enfermagem para técnicos, tá? Se vocês não conhecem, tem os playlists do meu canal, é só acessar que tem diversos temas lá. E eu fico com vocês por aqui e até mais, pessoal.